Oi, Virgínia. Oi, Cleiton. Nossa, que bom. Oi, Má. Vou te chamar já, tá? Oi, Câmera. voltou. Oi, Rose. Voltou. Aguardar uns minutinhos aqui para o pessoal entrar de novo, Má. Só Uhum. enquanto eles voltam, deixa eu só ajeitar aqui o meu cronômetro também. Eu fiquei de trazer para vocês, né, o material da máquina Kirlian. Mas aí, Má, eu não trouxe o material do curso, né? Porque senão ia demorar um pouquinho mais para atrasar para a gente retomar. Só que eu tô com o livro aqui do Reiki, que é o Ah, legal. livro que quem fizer Ah, o curso com a Má, ela dá o livro pra gente, maravilhosa. E aqui tem algumas fotos. Aí eu vou mostrar aqui para vocês pelo livro mesmo, do livro, que dá para o pessoal já ter uma ideia, né, de como ele funciona. Oi, Cris. Oi, Gilson, que está entrando. Eu vi que na live anterior, agora eu perdi aqui o nome da pessoa, ela havia feito uma pergunta, peço até desculpas que eu não consegui acompanhar. Ela havia feito um comentário, uma pergunta, se quando a gente tira uma foto, né, da pessoa e sai algum ponto de luz nos olhos, alguma coisa, se isso tem ligação com a aura ou que a gente está falando da máquina Kirlian. Na verdade, não, né? Muito provavelmente essa foto normal de uma câmera, de um celular, seja um reflexo de luz, alguma interferência do flash do próprio aparelho. Não necessariamente. A máquina Kirlian, ela é uma máquina específica para isso. É como se fosse uma máquina de raio-x. Tá? A gente está falando de um aparelho específico. Então, se nós pegarmos um telefone ou uma câmera, por melhor que ela seja, nós fotografarmos, a gente não consegue ver essa energia ou campo energético. Tá? Isso é um aparelho específico, né, Má? É isso mesmo, né? é isso mesmo. Tem uma tecnologia específica para isso, né? Como a Nayara falou, né, Ná? É um raio-x do seu campo bioeletromagnético. Inclusive, na aplicação de Reiki, a gente teve acesso, né? Quando eu fui lá no laboratório ver a máquina. Ah, agora a máquina está filmando, tá? Ai, que Tá fazendo maravilha! um vídeo. É, tecnologia Bora lá, desenvolvendo. vamos lá. Quem Fazendo sabe a gente vídeo. consegue ir acompanhar e trazer o conteúdo para o pessoal aqui no Instagram. Pensou que É maravilha? verdade. A hora que acabar a pandemia, Passar, assim, né? der uma melhorada, se puder sair, eu acho que dá para ir. Eu posso até marcar. Super top. E quando você está na sessão do reiki lá, aplicando o reiki no paciente, a aura expande. É muito legal na máquina Kirlian, dá para ver Sim, essa eu vou até expansão. mostrar aqui, olha, falando da expansão, deixa eu só pegar o livro, só vou ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Espera aí. Deixa eu colocar aqui, que é o campo de energia do paciente, da pessoa que aplica. Deixa eu só ir vendo aqui pelo, olha, enquanto a Mari Ah, passa para legal. vocês. Aqui a É gente isso mesmo. consegue ver uma pessoa que está sentadinha ali aplicando reiki no paciente. Isso aqui, pessoal, é conteúdo de um livro, tá? Do reiki. Então não é uma coisa que nós estamos inventando. Deixa eu só ver se fica mais fácil, né? Para perceber. Então, essa Tá aqui ótimo, seria o né? que acontece, né, no momento da aplicação. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem uma foto dessa da Kirlian de uma pessoa com depressão, tá? Antes e depois de uma sessão de reiki. Olha só. Ah lá. Aquilo que a gente explicou no começo da live, tá vendo esse cantinho aqui que tá faltando energia, como se faltasse um pedacinho? É exatamente onde essa pessoa tá perdendo essa energia vital, tá? Então, aparece no campo bioeletromagnético essa perca de energia, essa perda de energia vital. E aí o reiki, ó, o que que acontece? A gente aplicando o reiki, reestabelece esse campo energético da pessoa. E aí, provavelmente, se é uma depressão, vai melhorando. E se for uma dor de cabeça também, já melhora. Às vezes tem paciente que já sai sem dor de cabeça da sessão. Bem legal, né? Que a gente contra fatos e fotos não há muito argumento. Deixa eu ver É, só se eu não, tenho é aqui uma outra. Eu tinha científico, aqui né? separado. Sim, é bem legal. E aí vocês podem ver. Quer ver? Aqui eu tenho outra também da máquina. Deixa eu só colocar aqui. Que é a mão direita e a mão esquerda de duas pessoas, no caso. Aqui para Mari analisar. Deixa eu só ver se dá O para que que ver, é né? esse Só caso? ajeitar o ângulo aqui. Quer ver? Ó.
Esse caso é o quê, Ná? Ó, esse aqui é uma pessoa que estava aplicando pelo dedo, tá? A gente vai perceber essa diferença aqui, pelo dedo indicador da mão direita e da mão esquerda de um outro paciente com uma outra deficiência. Ah, legal. Ó, Quando então aí dá pra gente ver a questão da energia, né? Ó. Quando o terapeuta ele está aplicando o reiki no paciente, você vai ter uma imagem parecida com essa, assim, que dá para ver lá na máquina. A aura do terapeuta, ela tá muito, assim, super sincrônica, sabe? Você não vê nenhuma falha, assim, porque aquilo que eu expliquei da energia vital e da universal. O terapeuta, ele tá A preservando gente a pode até energia mostrar vital essa aqui, né? e Como que tá o campo de energia é dele, né? Aqui em perfeito. volta. E ele tá apenas canalizando a energia universal, já explicamos, né, o que que é a energia universal. Que entra por E aqui, né? a- pelo chakra, ah lá, pelo chakra. Isso mesmo, nossa, ótimo você mostrar assim. Aí ele entra aqui pelo chakra coronário e Entra por vem aqui. pelas E mãos. aqui, Nossa, através perfeito. das mãos, olha, restabelece todo esse campo de energia. Aqui a gente consegue ver os centros de energia, os chakras, né, do paciente. Sim, E os chakras sim, aqui também, olha, voltadinhos, os chakras sim. do terapeuta. Nós vamos Esse fazer uma live sobre chakras, aí a gente consegue é explicar legal. melhor como funcionam esses centros de energia, né? Eu tenho bastante Tanto que material, na, a Má também, dá pra tanto que gente na mão, esclarecer melhor. né? Tanto que na mão do terapeuta também tem vários chakras. Vocês viram que tirou a foto do dedo. Chakras que são centros de energia, né? Por onde a energia entra e por onde a Exato. energia sai. Basicamente Nós não isso. temos só os sete, que geralmente a gente fala sobre os sete chakras, né? Existem os símbolos. Tem um Enquanto nome. eu estou falando aqui com vocês, estou vendo se eu tenho mais alguma foto aqui para mostrar para vocês. Nós não temos só estes, no caso, né? É igual a acupuntura, né? Não são 2.000 pontos? Exatamente. É igual, centros energéticos a gente tem no corpo todo, né? Tanto Aqui que, eu não encontrei mais, mas eu acho que deu, né, para entender um pouquinho com essas fotos. Acho que ficou claro, né? sim, tanto que essa questão dos chakras, quando a pessoa tá com uma dor de cabeça, por exemplo, ou uma dor de garganta, lembra que a gente agora deu para entender, né? Deu para visualizar. Fica faltando aquela partezinha, igual na foto que a Nayara mostrou, é porque tá indo Com essa energia vital deficiência. embora, entendeu? Uma deficiência Exatamente. energética. Porque você tá saindo energia vital, você tá, sabe? Ou o estresse também. Igual essa foto. Sempre quando a pessoa tá estressada, acontece isso aqui, ó. Geralmente Essa aqui aqui é a nessa parte deficiência, olha. tem essa E deficiência. aqui, após o reiki, olha como fica, essa energia fica certinha, né? Então é assim que a gente fica, o Realmente. nosso corpo fica desse jeito. A gente chega cheio desses buraquinhos e sai desse jeito aqui, né? Olha É que isso bom, aí. que bacana. E o que interfere isso na saúde? Tudo, né? Você aumenta a resposta imunológica, você sente o bem, não só o bem-estar, mas o seu corpo está se regenerando, né? Tá com resposta imune, né? Com uma maior resposta imune. Então, você tá com uma infecção na garganta, sua garganta vai melhorar mais rápido. Se você tem uma enxaqueca, sua enxaqueca vai melhorar mais rápido. E não interfere no tratamento médico. Você continua fazendo tratamento médico normal. O que vai acontecer é que vai potencializar esse tratamento médico. Certo. Aqui, olha, a Virgínia fez uma pergunta, Má. E essas falhas que se tornam válvulas de escape de energia vital podem se tornar aberturas para energias de baixa vibração também? Sim, o que que acontece? Quando você está doente, você já está tendo uma baixa vibração ali. Perca de energia vital é igual a baixa vibração. Porque quando você está com uma alta vibração, o que está acontecendo? O que, que é uma alta vibração? É quando você está com um campo energético preenchido, bonitinho. Então, quando você está com uma dor de cabeça ou com algum problema emocional, ou uma ansiedade, ou um estresse, se tem uma fissura na sua aura, você já está numa baixa vibração. E com certeza, né? O que dizem que a gente atrai o que a gente vibra, óbvio, sim. Você Então, vai com certeza. sintonizar com aquilo que está ali, né? Essa questão da sintonia, da energia, é como se nós, imagina que nós somos um rádio, né? Então a gente vai sintonizar naquela frequência que a gente está buscando. O que a nossa anteninha aqui está buscando, né? Então aqueles rádios
não muito antigamente, porque é da nossa época e nós somos jovens. Mas tinham alguns aparelhos. A gente não vai entregar isso. Tem cabeleireiro que tira os brancos. Não, isso aqui são luzes, não são cabelos brancos. É que a gente gosta de dar uma iluminada no cabelo. Só isso. Fazer um platinado, é um efeito natural, né? Que a gente faz. A natureza colaborando com a gente. Mas assim, a gente sintoniza o AM, o FM. Qual a sintonia que você tá? Você vai escolher. A gente tem disponível as duas frequências, o AM e o FM. Mas nós escolhemos em qual nós vamos sintonizar. Ah, eu vou sintonizar na frequência, aquela transmissão que eu quero ouvir, ela tá no AM. Você muda. Eu quero para o FM. As duas estão disponíveis ali para você. Você que está sintonizando. De repente você está na FM, aí você está ali numa programação sertaneja. Ah, eu não gosto, quero uma programação de rock. Elas estão todas disponíveis, acontecendo ao mesmo tempo para você. Mas você vai ouvir, você vai perceber com aquela que você vai sintonizar. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente sintoniza, né? Coisas que elevam a nossa energia, o reiki, sem dúvida nenhuma, né? Reiki, meditação, yoga, todas essas práticas, atividades físicas, cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, as nossas crenças, a religiosidade, a espiritualidade. Você não precisa de uma religião, mas a tua crença na sua religião, se ela te torna uma pessoa melhor, ela colabora para isso. A espiritualidade, essa questão da conexão com o seu eu interior, independente da sua crença, se você acredita no poder de Deus, do universo, da natureza, de algo maior, né? Nós não estamos aqui por acaso, mas a gente respeita a crença de todo mundo. Mas essa tua crença, essa tua espiritualidade, ela também eleva a tua vibração, sabe? A gratidão, e a gratidão que eu digo não é a gratidão que a gente põe nos stories, com as hashtags e tudo bonitinho. É a gratidão que você sente mesmo, sabe? Você conseguir mudar seu olhar, sua percepção, até mesmo para a doença. A doença, eu costumo dizer isso, ela não é de toda ruim. Ela está te mostrando algo que você precisa trabalhar, melhorar, ou um aprendizado maior. Então, nosso corpo, as nossas doenças, elas começam num outro corpo, que não é o nosso corpo físico, e elas afetam o nosso corpo físico. Nós somos constituídos de camadas, né? E quando elas chegam no nosso corpo físico, elas começam dando indícios menores. Um desconforto, uma dorzinha aqui, ela passa, ela volta, ela passa. E se a gente não tem essa percepção de buscar entender o que está acontecendo, ou trabalhar elas, elas vão desencadear as patologias mais graves. E aí vai afetar o nosso campo, vai causar esses nozinhos, essas fissuras, abaixar a nossa vibração, permitir que a gente sintonize com as frequências mais nocivas, negativas. Aí vem os pensamentos, né? Os pensamentos ansiosos e depressivos. Nosso corpo começa a trabalhar de uma forma, eu não costumo nem dizer que é contra a gente, porque o nosso corpo é inteligente, ele não quer a nossa doença. Mas ele começa a trabalhar de uma forma que positivamente não estava surtindo muito efeito. Então ele vai nos causar um desconforto para que a gente pare e cuide daquilo com um pouco mais de atenção. E o reiki, na visão holística que a gente fala, a gente vai trabalhar todos esses campos juntos. Por isso que é importante a gente não olhar só para a sua dor de cabeça. A gente vai ajudar a sua dor de cabeça a passar, fazer o tratamento com reiki. Isso até faz a gente pegar o gancho, né, Mari? Que algumas pessoas falam assim, mas quanto tempo dura o reiki? Você me fez o reiki agora. Quanto tempo vai durar o reiki no meu corpo? É relativo, né? Você tem que olhar para você, para o que você faz, para como você está, como você conduz a sua vida. Não dá pra gente te falar, você vai ficar com reiki 2 horas ou uma semana. Depende muito de como você conduz isso, não é isso mesmo, Mari? Dos lugares, sua forma de pensar. Ele vai ajudar na saúde do seu corpo, óbvio, restabelecer a saúde. O reiki é para isso, para um equilíbrio, para ajudar no seu sistema imunológico. É algo que não vai ficar ali só na hora da aplicação. Ele vai estar trabalhando no seu corpo depois. Então, você vai continuar sentindo os benefícios. Mas vai chegar um momento em que você vai precisar de uma nova sessão de reiki.
né? De repente algo te desestabilizou, alguma enfermidade, algum vírus que você pegou. Então aí você vai precisar. Então não tem como eu te dizer assim, uma sessão de reiki por mês é suficiente. Depende do porquê você está buscando o reiki, né? Qual é o teu intuito em fazer o reiki? Realmente. Até falando sobre o AM/FM que você falou, achei super legal. Quando você está com uma fissura energética, essa fissura energética, né, essa deficiência energética, no campo bioeletromagnético, às vezes é por uma dor de cabeça, mas às vezes essa dor de cabeça veio de onde? A dor de cabeça veio da ansiedade, do estresse contínuo. Então, a partir do momento que você faz uma sessão de reiki, você sente um bem-estar. Por quê? Porque o seu campo energético foi reconstituído naquele momento. Então, quando uma pessoa sente um bem-estar, o que ela quer? Ela é inteligente, ela quer bem-estar de novo. Então, consequentemente, essa pessoa vai começar a mudar os seus hábitos e o seu comportamento perante as situações de sua vida. Então, por volta mais ou menos assim, da primeira até a quarta ou quinta sessão, semanalmente eu tô falando, tá? Provavelmente, por volta da quarta, quinta sessão, essa pessoa já sentiu uma quantidade de bem-estar muito grande. Porque quando você restabelece o seu campo bioeletromagnético, você sente esse bem-estar e você eleva a sua energia. E elevando essa energia, você muda o seu comportamento, você muda a sua atitude. Por quê? Porque se você se sente bem, você só deseja o bem, você só faz o bem, não é assim? Então, acredito que mais ou menos assim, o mínimo de sessão que você pode fazer para começar essa mudança, até comportamental e de hábito, por isso que lembra que a gente falou no começo? Holístico, físico, mental e espiritual. Então, a partir do momento que você faz a quarta, quinta sessão semanal, né, uma por semana, você começa já a entender, você fala, epa, você sente um mal-estar no dia, né? Estresse? Você sente isso mesmo. Você sente um mal-estar no dia, você fala, opa, não quero. E aí você sozinho vai começar, como se você impulsionasse esse equilíbrio energético. Então você vai ajudar, fazer com que essa aplicação de reiki dure mais tempo, porque você está mudando sua consciência, você está mudando seus hábitos, você está mudando seu comportamento. E isso gera energia. Tudo que a gente faz gera energia. E tudo fica aqui, ó, no campo bioeletromagnético, tanto na frente quanto atrás circuito 360 graus, né? Porque nas fotos dá para ver só em 2D, né? Mas é 4D. Então, a partir da quarta, quinta sessão, você sente essa diferença, você sente esse bem-estar. Eu costumo dizer para os pacientes isso, em torno de 4 sessões, ele já consegue ter essa percepção, né, esse autoconhecimento e essa percepção dos benefícios e da diferença de como ele estava e de como está sendo agora. Não adianta, eu falo que é uma ideia muito equivocada o paciente que chega achando que na primeira sessão de reiki vai resolver o problema dele de ansiedade ou de depressão que ele já tem há anos, inclusive fazendo utilização de muitos remédios em muitos casos, né? A gente tem que ter responsabilidade, mas também não pode jogar a responsabilidade disso nas costas do terapeuta, seja ele quem for, em qualquer prática. É um tratamento, ninguém está fazendo mágica, né? A gente está fazendo um tratamento. Mesmo porque a energia vital é pessoal de cada um. Então, se você está desperdiçando a sua energia vital, lembra que eu falei do buraquinho lá? Se você está desperdiçando sua energia vital com pensamentos negativos ou com hábitos ruins, é sua responsabilidade. Mas o reiki traz porque você se sente bem, né? Então faz com que você mude esses hábitos e energeticamente você também muda. A pessoa que começa a fazer reiki, o que ela vai procurar? Ela vai procurar as coisas que fazem bem para ela no dia a dia. Vai procurar fazer uma meditação, vai procurar todo dia, por exemplo, a hora que chega do trabalho, um tempinho para escutar uma música, se sentir bem. Vai começar o quê? Tomar um banho relaxante. Aquela paz interior, né? Aquele silêncio que muitas vezes incomoda tanto as pessoas que estão numa crise de ansiedade, de depressão, que o silêncio, ele é absurdo, né? Ele grita. Quando a gente não está em equilíbrio com o nosso emocional, o silêncio é algo insuportável.
E aí, conforme a gente Legal. vai buscando esse equilíbrio, o silêncio já é algo que a gente tem vontade ali de dar um abraço, falar, ai, que delícia, escutar aqui o som do passarinho, né? É o estar presente no momento presente. Eu falo que até você tomar uma xícara de café é algo que te causa felicidade, que você tá olhando, poxa, que gostoso. A gente vai até agradecendo, né? Olha que silêncio bom, que momento bom. Acaba sendo uma consequência aí dessa mudança de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Exatamente. Aqui Essa a questão. Rose comentou que o dela, só para fazer aqui o comentário dela, que o campo dela é um refletor. Verdade, Rose. A Rose é maravilhosa, ela também ministra os cursos de Reiki. Realmente um refletor aí, muita luz, né? A Virgínia fez uma pergunta aqui, perguntou se a gente pode nos auto-aplicar Reiki durante o banho e antes de dormir deitada na cama, ao lado do filho e do companheiro. Sim, assim, se você fez o curso de Reiki, sabe os símbolos que você vai usar certinho, né? Porque tem os símbolos. Ah, outro mito também que tem sobre isso. Todo mundo já vê na internet os símbolos do Reiki. Não é símbolo de magia, nem nada disso. Por que De que é um símbolo? rituais, né? Não tem nada a ver. Não que eu não goste, que eu adoro ervas, essas coisas. Simpatia da vovó, Nós adoro, mas adoramos, adoramos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que que é símbolo? Eu vou responder a pergunta, mas antes eu vou explicar isso. Por que que é um símbolo? O símbolo, ele é uma potencialização dessa energia para o terapeuta conseguir se auto-aplicar reiki e aplicar reiki em outras pessoas. Nível um, meu curso, nível um, aprende a se auto-aplicar o reiki. Nível 2, aprende a aplicar o reiki em outra pessoa. Então, esses símbolos são símbolos por quê? Porque vieram do Japão e lá no Japão a escrita é em kanji. Então, quem escreve em kanji, escreve em símbolo. Então, quando foi traduzido a técnica do reiki para o ocidente, deixou-se os símbolos, mas eles têm um significado, tá? São uma técnica. E quanto a se auto-aplicar reiki, maravilha. Se você fez o curso, se você entendeu o que é energia vital, se você entendeu o que é energia universal, se você já consegue canalizar e vai conseguir com a prática, né? Se você fez o curso e foi iniciada também, que tem a iniciação, né? O mestre em reiki potencializa essa iniciação, essa absorção da energia universal nas suas mãos e no seu chakra coronário, você pode sim se auto-aplicar reiki todos os dias debaixo da água. Então, maravilhoso, maravilhoso. A água é maravilhosa. A gente é 75% água. Então, Água fantástico. curativa, né? O Maravilhoso. poder da água na nossa vida, se todo mundo soubesse o quantos problemas um banho resolve, né? Eu costumo dizer Nossa, assim, tá se sentindo carregado, tá se sentindo muito estressado, toma um banho. Né? Faz uma meditação ali no seu momento de banho, mesmo que ele dure 2, 3 minutinhos. Mas essa água, ela já tem um poder de purificação muito grande, né? Tanto que a utilização da água, eu acredito, né? Nunca tenha visto, ninguém utiliza um copo de Coca-Cola para fazer um benzimento. Não que você não possa aplicar a energia nos seus alimentos e bebidas, né? Mas assim, a gente vê isso, já é algo, né? Culturalmente é sempre na água. Então, o benzimento é na água, a imposição, o passe no centro, né? Que o pessoal faz o passe é na garrafinha de água, no copo de água, o benzimento utiliza a água, as ervas, mas a água. Então, a água, ela tem em si, né, por si já, algumas propriedades curativas, né, de limpeza. Eu acho que isso que é importante a gente entender também. só concluindo a pergunta, como que é o nome dela que fez a pergunta? Deixa eu ver aqui. Virgínia. A Virgínia, é isso. Virgínia. Então, Virgínia, se você tiver feito o curso nível 2, Ela fez eu te ela aconselho. comentou que só um. Ah, tá. Se você já aprendeu a aplicar em outra pessoa o reiki, eu te aconselho, antes de se auto-aplicar, aplicar, por exemplo, se for dormir com o marido e com o filho, aplica no marido e no filho. E aí se auto-aplica. Perfeito, a energia vai estar 100%, tá? Quanto mais reiki, melhor. Aconselho você fazer isso, se você já aprendeu a aplicar reiki em outra pessoa. Tá E aí a bom? gente pode sair fazendo reiki também, gente, maravilhoso. Reiki no ambiente, reiki é vida, reiki na sua alimentação.
Quando a gente aprende o benefício do reiki, a gente faz muito isso, né? A gente vai, limpa nosso ambiente energeticamente. Falando nisso, pessoal que está aqui com a gente na live, próxima semana tem bastante conteúdo programado sobre limpeza energética do ambiente também. Porque não adianta a gente só limpar o nosso corpo, né? A gente tem troca energética quando a gente está andando na rua, quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, vários fatores. A gente está trocando energia o tempo inteiro, né? Você passou por uma pessoa, você tem a troca de energia. E os nossos ambientes também têm a energia deles, né? Eles vão acumulando energia. Então é importante que a gente também faça essa limpeza. Isso. É igual a água. No Covid não é as partículas de água que você pega o vírus? A mesma coisa, no seu ambiente tem um monte de partícula ali. Então, realmente... Isso, até mesmo porque a gente chega em alguns ambientes, né, e sente a energia. Quem tem essa sensibilidade mais aflorada, você chega em determinados ambientes, parece que você se sente cansado, aquilo tipo... Parece não, né? A gente sabe o que acontece, mas você se sente cansado, você começa a bocejar, você tem enjoo, né? Ou você chega perto de determinadas pessoas e ambientes e se sente energizado. Só de estar ali, a pessoa não precisa falar nada, mas só de estar na presença daquela pessoa, parece que a sua vida já vem aquela luz, aquela alegria, né? Isso tudo é energia, gente. Não tem como. Nós somos suspeitas porque nós falamos e defendemos, né, a energia. Mas é real, é algo, não é achismo, né? Deixa eu só colocar aqui e ver se alguém mais fez alguma pergunta. Antes da gente encerrar, Ana, vamos falar sobre as contraindicações do reiki. É exatamente a pergunta aqui que eu ia te passar. Sério? A Má, Gente, Mafa Leite aqui, né? Até eu fiz um post hoje sobre isso. Ela está perguntando quais são as situações que não aconselha o reiki. É exatamente essa que a gente ia fechar aqui. Gente, minha intuição tá boa, hein? Viu só? Já captou. As suas antenas estão bem sintonizadas aqui. Na FM. Então vamos lá para a gente fechar. Tá, uma contraindicação, assim, tem algumas, né? Uma contraindicação que é interessante é o uso de metal. Por quê? Até essa semana eu tive uma situação bem interessante, principalmente para os terapeutas em reiki. Os pacientes também, no geral, tá? Mas essa semana eu trabalhei com uma correntinha e eu tava com uma dor no pescoço, tava pesando. Falei, gente, o que será que é? Aí tirei a correntinha, passou a dor. O que significa isso? O ouro, principalmente, a prata ou aquele aço que a gente usa nas bijuterias, eles são condutores de energia. O metal é condutor de energia. Então, quando você está aplicando reiki, reestruturando a energia ali do paciente, o que acontece? Às vezes estagna um pouco de energia no metal, tá? Então, não é legal, tem que tirar o metal, tá? É super importante o metal. Aí, falando ainda do metal, tem o marca-passo. Por exemplo, a pessoa tem pino na perna, alguma cirurgia, alguma coisa assim. As placas, né? As placas. Se for recente, principalmente, é interessante. Por que recente? No caso do marca-passo, nunca. Você pode aplicar reiki no paciente, mas você não aplica, inclusive os pacientes avisem o terapeuta. Para não aplicar na região. No chakra cardíaco. Por quê? Porque o marca-passo é um objeto estranho no corpo da pessoa, certo? E aí o reiki, o que ele proporciona? Homeostase. O que é homeostase? O aumento da resposta imunológica. Se você tem um aumento da sua imunidade, o que o seu corpo vai fazer? Expulsar esse corpo estranho, tá? Então pode dar uma rejeição no marca-passo, tá bom? E no caso de placa, de pino na perna, de cirurgia de coluna, essas coisas, se for recente, também o corpo vai estranhar aquele objeto e vai tentar expulsar a resposta imunológica. Se já for antigo, mais de 4, 5 anos, isso não vai acontecer mais. Por quê? Porque o corpo já acolheu aquele objeto estranho. Já teve uma regeneração ali em volta, ele já entende que faz parte do corpo da pessoa, né? Sim, mas mesmo assim tomar cuidado e avisar o terapeuta. E também em caso de cirurgia de dente, eu também retirei o dente do siso, até você lembra, né, Ná? Lembra. E aí aplicou o reiki e começou a
Sangrar, por quê? Quando você faz uma cirurgia ou você tem uma ferida, um curativo, o que que acontece? O seu corpo, ele tá se regenerando, ele cria uma camadinha, assim, sabe, na ferida. O que que acontece? Ele manda sangue, né, pro machucado para formar aquela camadinha. Todo mundo, quando faz machucado, não fica aquela camadinha vermelha? Tecido de Casquinha ali, granulação. né? Então, se você envia reiki para a pessoa fazendo uma cirurgia recente ou um machucado recente, vai estimular essa resposta imunológica, então vai sair muito sangue. É perigoso, perigoso também a hemorragia. Então, espera um tempinho. Caso de cirurgia, espera uma semana. Aí você começa a aplicar reiki na pessoa, porque ajuda a cicatrização. Mas não logo no começo, porque no começo pode intensificar essa hemorragia, esse sangue, tá bom? Com certeza. E também de paciente oncológico. Tem um tabu que todo mundo, sim, alguns terapeutas falam, não pode aplicar reiki em paciente oncológico, paciente que está fazendo tratamento com câncer. É um mito isso. É óbvio que você não vai aplicar o reiki no momento em que a pessoa está fazendo a quimio ou a rádio, mesmo porque vai ter interferência energética, porque a rádio tem uma vibração ali, né? Uma energia Umas magnética, ondas, né? então não vai ter efeito o reiki ali, porque vai atrapalhar essa frequência da radioterapia principalmente. Mas depois que a pessoa saiu dali, foi para o quarto, deitou quietinho, foi na maca, pode aplicar reiki em paciente oncológico tranquilamente. Inclusive, no estágio que eu fiz lá no Boldrini, que é um hospital de câncer infantil, os pacientes eram crianças, né? Eles, porque o reiki, ele promove essa resposta imunológica, né? E o que acontece com o paciente que está fazendo tratamento de quimioterapia? As células de defesa dele diminuem, né? A resposta imunológica diminui. Então, às vezes, muitas vezes, o paciente vem a óbito durante o tratamento porque não conseguiu lidar com esse tratamento. Então, o reiki ajuda a aumentar essa Até resposta fazendo um imunológica. gancho, Má, nisso, eu tenho duas pacientes que estão em tratamento comigo de reiki. Ambas estão fazendo quimioterapia, tá? E o legal é que eu pedi para que elas levassem isso para o médico delas, porque o reiki era novo para elas, elas não conheciam, e os médicos apoiaram, incentivaram que elas fizessem o tratamento de reiki comigo. Então, assim, a gente Ótimo. sempre faz o reiki para reduzir esses efeitos colaterais e aumentar o sistema imunológico, né? E é bem legal porque eu percebo o quanto que elas estão felizes com isso, o quanto que tem sido bom, positivo para elas, inclusive naqueles sintomas de desconforto pós o procedimento da químio, né? Que são as Né? náuseas, a questão do cabelo, da ânsia, do mal-estar. Então, eu tô Quando sempre acompanhando elas ali, mas dá para ver, é nítido o quanto que o reiki auxilia nesses sintomas. E foi muito gratificante também o apoio dos médicos, né, do hospital, onde elas fazem os procedimentos. São pacientes que nem se conhecem, bem distintas assim, mas que ambos indicaram o reiki para ajudar com o tratamento. Então, existe sim, eu acho que esse mito do paciente oncológico é porque ele está muito ligado com os pacientes terminais, né? Como eu fiz lá no post, porque a gente não está preparado para perder quem a gente gosta, por mais que a gente tenha uma elevação, né, um entendimento. E aí, no caso dos pacientes terminais, pode ocorrer de um desprendimento mais rápido, né? sim, mas já era para acontecer, não foi o reiki Isso, que. exato. Não é culpa do terapeuta ou do reiki. Mas eu acredito que por um tabu ou uma falta de conhecimento sobre o que acontece, é onde gera esse preconceito que o paciente em tratamento oncológico não pode ter reiki. Isso realmente é um mito, e tanto que eu tenho pacientes em procedimentos de químio que o resultado é muito positivo, tá? É positivo, porque se aumenta a imunidade, eles conseguem lidar melhor com a quimioterapia. Porque a quimioterapia, o que ela Exato. faz? Ela mata as células do câncer, mas também diminui Agride as boas, né? resposta imune. Que é a resposta imune, né, do corpo. E o reiki, ele faz o contrário, ele aumenta, então ajuda bastante no tratamento. Eu acho que Com são certeza. essas as contraindicações, né? Isso. Não tem mais. A Rose aqui só fez uma pergunta, Má. Perguntou em caso de implante dentário. Esperar 7 dias. Esperar 7 dias. Porque é uma cirurgia, né? Eu não sei como funciona a cirurgia do implante dentário, mas eu acho que dá ponto e tudo, né?
espera certo, nem a distância, tá? A distância também não, viu? Porque é a mesma coisa do presencial. Eu tive uma experiência que eu tirei os dentes do siso, e aí eu pedi para o terapeuta reiki, que é meu namorado, Danilo, me aplicar o reiki. E aí começou a sangrar muito. Eu falei, ó, para, porque tá sangrando. Aí esperou uns 3, 4 dias, começou, mas eu indico 7 dias, né? Depois de 7 dias da cirurgia, você pode começar a aplicar reiki, porque vai ajudar na cicatrização. Mas o seu corpo precisa trabalhar sozinho durante esse tempo, tá? Para não começar a dar hemorragia e não sangrar demais, porque senão atrapalha. Que a resposta imune é tão grande, aumenta bastante a imunidade, que aumenta o processo de restauração. Então é perigoso. Principalmente implante, que é uma coisa. É a mesma coisa das placas da perna, né? Que é Sim. um aparelho dentro do dente, né? Então pode ter uma resistência aí do corpo, expulsar Uma tal. E rejeição desse corpo estranho, né? a Ai, que rejeição. ótimo, Má. Eu acho que é isso, né? A gente conseguiu falar bastante aqui do reiki. Daria assunto para 5 horas de live ou muito mais, né? Que a Não gente tem mais o que falar, hein? tem Mas muita tem coisa coisa, pra falar, tem né? muita coisa Oh, que a meu gente Deus. queria falar Vou contar aqui. um negócio. Vou contar um negócio. A última vez que eu e a Nayara paramos para Ai, meu conversar, Deus. eu olhei no meu relógio no final, eu acho que era umas 4, 5 horas. Não foi nada. E passou assim, Foi ó. E aí cada tem coisa para encontro falar, nosso, hein? gente. Cada vez que a gente se Não encontra, foi? a gente começa assim, tal hora a gente tem o compromisso, né? Coitado do Danilo, que é o namorado da Má, porque se tiver um compromisso com ele, se marcar o almoço com a Mari e a gente se encontrar de manhã, ele vai jantar, talvez. Depois. Mas é Delícia, né? maravilhoso. O pessoal aqui agradecendo. Má, desde já quero te agradecer, de verdade. Eu queria muito que essa primeira live de reiki fosse com você, porque você sabe o quanto que eu gosto de você, né? E queria trazer, tenho imensa gratidão mesmo por todos os seus ensinamentos. Te admiro quanto pessoa, quanto profissional. Ai, vai Indico fazer seu curso. Não, não chora, que eu também sou mole. Mas indico o seu curso sem medo de errar para todo mundo. Acho que vale a pena. Quem ainda não segue a Mari, o Instagram dela vai estar lá no meu, vou deixar o link. Entra lá, segue ela, manda mensagem. Ela tem livros incríveis também, que a gente não vai nem começar a falar aqui, mas tem, viu? Entra que vale a pena. Baixa os livros lá. E já fica o meu convite para você voltar, para a gente falar sobre chakras, falar sobre os efeitos do reiki, porque tem muita coisa ainda para a gente trazer para o pessoal, né? A Rose perguntou aqui se você faz reciclagem nos seus cursos. Ah, acho que deu uma perdidinha na conexão aqui. Ah, tá. Ah, Travou. A obrigada. Rose perguntou se você faz reciclagem, Má, dos seus cursos. Faço, faço. Eu acho que é necessário depois de um tempo fazer. Até eu já fiz como. A Faço, gente faço sim. precisa, né, se atualizar. Pessoal, então quem tiver interesse, entra lá com a Mari, chama, convida, segue. Super indico, fica a minha mega indicação. E muita gratidão, viu, Má, por dispor do seu tempo quase 2 horas aqui comigo. Com a gente, né? Nem fique para tudo isso. Tá Eu vendo? que Para sua agradeço. primeira live foi ótima. Olha, eu que agradeço, Ná. Sempre maravilhoso estar com você. Aprendi muito hoje. Muito. Ai, que imagina, que linda. Gente, então é isso. Um beijo para todo mundo. Vai ficar salvo no IGTV. Quem quiser acompanhar, manda a live também para quem precisa saber um pouquinho mais sobre o reiki. Compartilha aí com os amigos de vocês para ajudar a gente, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.